não praticarem no vosso dia-a-dia uma só coisa, simplesmente qualquer situação que aconteça na vossa vida, vocês vão falar, na Bíblia diz isto. Qualquer coisa que aconteça, na Bíblia diz aquilo, mas vocês não conseguem ser a Bíblia. Este pequeno Bíblia que foi o exemplo mais fácil. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto antes de começar a live? Vocês têm que aprender a praticar, a viver aquilo que está dentro de vocês. Vocês têm que aprender a descobrir a vossa direção e a acreditarem em vocês para seguirem o vosso próprio caminho. É importante isso vocês alinharem o conhecimento, o vosso estudo, com práticas para vocês mesmos saberem aquilo que resulta e aquilo que não resulta na vossa vida. Imagina assim que eu estou a falar isto tudo aqui, já me segues há alguns meses e dizes: eu acredito em ti, Miguel, realmente faz todo sentido. Mas tu não praticas. Isso não vai te trazer qualquer resultado. Enquanto outras pessoas se calhar vêm aqui a ver: eu não concordo quase com metade do que esse Palerma diz. Não concordo nada com o que ele está a dizer. Mas realmente houve uma cena interessante que eu até apliquei e resultou. Ou seja, essa pessoa está a tirar proveito daquilo que eu estou a dizer. Ou seja, não existe transformação, não existe mudança de paradigmas, de mentalidade, de vibração, sem aplicação. Tudo nesta vida é vibração, correto? E antes de eu entrar no liberta-te do que tu já não és, tens que compreender que ser empreendedor, ser professor de meditação, ser empresário, tudo é uma questão de vibração. O que é que tu vibras neste momento? Tu vibras amor, alegria, resolução de problemas, tu vibras boa energia ou tu estás sempre a vibrar ansiedade, medo, desconforto, não queres problemas, não queres resolver nada. Ou seja, tens que primeiro ver a tua vibração. Antes de qualquer atitude que tu tomes, qualquer decisão que tu vais tomar na tua vida, tens que ver a tua realidade, aqui dentro. Já estamos em 2025, toda a gente aqui tem um chat GPT, é só fazer as perguntas. A tua vida externa não vai mudar se tu não mudares a tua vida interna. Porque tu estás a vivenciar uma experiência dentro de uma persona. Ou seja, isto tem um ego, isto tem uma experiência que é um reflexo do que está dentro daqui. O que eu sinto, o que eu vibro, o que eu acho, o que eu acredito, vai se refletir no mundo externo. Portanto, se eu quero ser empresário, se eu quero ser professor de meditação, se eu quero ser mais pacífico, se eu quero ser mais saudável, isso tem que começar aqui. Eu tenho que vibrar isso. Para quê? Porque se eu atraio a realidade, se o universo traz aquilo que eu quero, aquilo que eu vibro, então eu tenho que me tornar isso. Correto? Então, olha bem para a tua vibração e percebe que não é por acaso o desconforto que tu tens, não é por acaso as coisas que acontecem, nada acontece por acaso. E assuma a responsabilidade. A diferença para tu veres uma pessoa que está inconsciente de uma pessoa que está desperta ou a despertar é que a pessoa inconsciente vai reclamar, a pessoa desperta vai resolver. Porque ela já entendeu que não me adianta reclamar como o mundo, não me adianta tirar: eu estou assim devido à minha vida, à minha história de vida, eu estou assim devido a não ter trabalho. Para de atirar pérolas aos porcos. A tua vida é exatamente um reflexo daquilo que tu tens que aprender. Começa a aprender a lidar com os problemas, a assumir a responsabilidade. Isso vai te dar liberdade. Tu não vais conseguir ter uma vida extraordinária, uma vida com aquilo que tu sentes que mereces, sem tu assumir a responsabilidade dela. Ou estás à espera que vais jogar no Euromilhões, o dinheiro vai cair, de alguma forma vais acordar, vais te sentir mais saudável e vais ficar toda a vida assim sem te mexer. Não. A vida cresce consoante a responsabilidade que tu ganhas. Quem tem aqui filhos sabe perfeitamente que a partir do momento em que nasces filhos, a responsabilidade da pessoa muda totalmente. Já não é só tu, já tem outro cargo, já tem outras pessoas. A partir do momento em que tu crias uma empresa, já não és só tu, já tens algo para gerir, já tens pessoas para gerir, tens um negócio para manter. É assim em tudo. Sempre que tu queres grandiosidade, sempre que tu queres uma vida de acordo com aquilo que tu sentes, é vibração e tu tens que assumir responsabilidade. Quanto mais tu dás, quanto mais tu serves, quanto mais tu te permites, mais vem. Só que tens que perceber bem o que é que está no teu coração. Porque se o teu coração está cheio de negatividade, de medos, de stress,
crítica vai ser difícil. Assim como todos, em quase todos os livros, seja económicos, seja empreendedores, seja espirituais, seja do que tu quiseres, as pessoas que estão à tua volta vão dizer quem tu és. As pessoas com quem tu te rodeias vão dizer para onde é que tu estás a ir. Portanto, eu vou-te perguntar, com quem é que tu estás rodeado? Olha para o teu lado, quem é que anda à tua volta? E tu vais ver mais ou menos o que é que vai ser o teu futuro. É assim contigo e com toda a gente. Porquê? Porque nós somos vibração, nós agarramos ao meio que nos identificamos. Se eu quero empreender, se eu quero criar a minha marca, se eu quero começar a ser terapeuta, se eu quero começar a desenvolver paz, qualquer coisa que tu queiras, se à tua volta não condiz, tu vais ter que abandonar isso. Porque a tua vibração não vai mudar enquanto estiveres nesses ambientes. Porquê, Miguel? Mas nós não queremos a realidade. Sim, mas se tu não sais daquele ambiente é porque tu tens medo. Medo de julgamento, medo que não corra certo, medo que não sejas entendido. Ou seja, larga, foca na tua vibração. Tudo isto antes de nós começar a nossa sessão 2, a nossa live. Liberta daquilo que tu já não és. Não é fácil, é lida. Não é nada fácil e não é para toda a gente. Não é para toda a gente. Digo já, não é para toda a gente. Por isso é que de levar uma vida extraordinária não é para todos. E a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas não consegue porque não assume a responsabilidade pela vida. Mas se tu queres resultados que normalmente as pessoas não têm, tu vais ter que passar por aquilo que as pessoas não querem. Tu tens que resolver problemas, tens que aprender a andar na lama, tens que aprender a levar com a chuva. E mesmo assim, desenvolves paz, compreensão e compreendes que é tudo para o teu bem. Portanto, assuma a responsabilidade. E agora vamos começar então a nossa aula. Liberta o que tu já não és. Sim, porque eu agora tenho aqui o meu quadro, escrevo para não divagar, para não andar aqui a fugir. Quais são as histórias que tu ainda contas? Quais são as histórias que tu andas a contar sobre ti? Eu não consigo. Ai, mas se toda a gente conseguir ser empreendedor, não há dinheiro no mundo. Então ninguém trabalha para ninguém se toda a gente for empreendedor. Ai, se toda a gente começar a enriquecer, o dinheiro perde o valor. Quais são as histórias que tu contas a ti para tu não mudares de vida? Ai, se todos formos espirituais e se toda a gente despertar, então o mundo vira paz. O que é que vai acontecer ao dinheiro? O que é que vai acontecer a tudo? Quais são as histórias que tu te contas? Diz-me, quais são as histórias que tu ainda contas sobre ti para tu não avançares na tua vida? Tu consegues compreender que aquilo que tu queres, aquilo que tu estás a vibrar, se tu queres despertar para quem tu és, se tu queres perceber aquilo que tu vieste aqui fazer, tu tens que largar a tua narrativa. Tens que largar o teu ego. Tens que largar a tua personagem. Porque se eu quero paz, se eu quero trabalhar por conta própria, se eu quero saúde, se eu quero me conectar mais a Deus, eu preciso de largar aquilo que eu acho que sou neste momento. Tem que haver uma transição, uma transformação. Portanto, para começar isso, o primeiro passo é: qual é a história que tu andas-te a contar sobre ti mesmo? Qual é a historinha que tu ainda te contas? Ai, mas eu vim de uma família difícil. Ai, mas a vida comigo nunca é fácil. O meu patrão é injusto comigo. Qual é a historinha que tu te contas? Tens de te livrar disso. A música está alta. Não. Quais são os rótulos que tu te colocas diariamente? Qual é a narrativa que tu tens que te rotulas de eu sou incapaz, eu não consigo, o dinheiro foge de mim, a paz é impossível dentro de mim, tenho a mente muito acelerada, sou muito depressivo, sou muito ansioso? Qual é o rótulo que tu te colocas? Tens que perceber que tu tens que largar isso. Porque se tu queres uma vida completamente diferente, uma vida com significado, com propósito, tu queres despertar para quem tu és, tu tens que largar essas historinhas. Portanto, pensa bem, pega numa caneta e escreve o que é que tu andas a não te responsabilizar. O que é que tu andas a escrever como rótulo que te impede de algo. Porque tu tens que tirar isso. Crença limitante, crenças de identidade, as crenças de valor. Tens que identificar isso tudo e perceber que isto já não me serve. Será que serve-me eu dizer que tenho a mente muito acelerada?
Será que ainda me serve e nutre para a vida que eu quero dizer que eu sou depressivo, estressado, que eu não consigo decorar nada? Não, porque se eu quero ser empreendedor, como é que eu vou ter uma mente que não decora nada? Como é que eu vou ser estressado e ansioso? Isto não quer dizer que tu vais negligenciar os sintomas que tu tens. Isto quer dizer que tu vais deixar de alimentar a programação anterior e vais reforçar com novas crenças positivas de que tu és capaz, tu consegues e vais praticar isso para isso começar a prevalecer dentro de ti. Ok? Imagina assim, tu aprendeste a conduzir, tu foi a pôr as mudanças, a olhar para o retrovisor, a olhar, criar, ou seja, a pessoa deu tanta informação que tu tiveste que repetir, não deixar o carro ir abaixo, travão de mão, tudo ao mesmo tempo, que era bué complicado. Mas depois da repetição disso, tu aprendeste a conduzir fluentemente, automático, agora até a fumar, a falar, tu conduzes, certo? Como é que tu vais colocar então um novo padrão na tua vida, uma nova faculdade que te vai levar para a abundância, para o conforto, para a paz, criando um padrão repetitivo, ou seja, eu sou capaz, eu consigo, eu sou merecedor e tu vais repetir isso diariamente, reforçando com prática. Para quê? Para que isso comece a entrar no teu subconsciente, comece a limpar as tuas crenças e comece a prevalecer e a retirar certas programações. Portanto, qual é a história que tu te andas a contar? É muito importante conseguires identificar isso. Ok? O que é que eu pus mais aqui? Depois vem o segundo ponto. Dor da mudança. Toda a gente aqui, seja a pessoa que esteja certa, errada, que tu acredites ou tu não acredites, aquela pessoa que tu odeias ou não, toda a mudança dói. Toda a gente aqui, e eu a minha própria mudança, que já faço há anos, ela dói. Porquê? Porque quando tu começas a fazer algo diferente do que a tua programação tem, do que a sociedade diz, vai criar sofrimento. Porque tu tens que implementar uma nova programação. Imagina assim o teu computador. Tens o teu computador e queres jogar um jogo. Tu metes o jogo, mas ele não dá. Tu compraste o jogo e ele não dá. E tu dizes, foda-se lá o computador, não dá. Até que tu percebes que está lá escrito, precisa deste programa, deste software e disto. E tu então vais, sacas aquele software, colocas no computador e o jogo funciona. Ou seja, é exatamente a mesma coisa connosco. Tu podes começar a ler os livros de desenvolvimento, podes começar a meditar, podes começar a estudar, podes começar a praticar, mas vai vir dor. Porquê? Porque a dor é a parte em que tu vais começar a instalar um novo software. Para quê? Para que o teu corpo, a tua mente comecem a processar aquilo que tu queres. Tu já reparaste que tu pensas sem esforço? Tu fazes a digestão sem te lembrares? Ou seja, tudo acontece automaticamente dentro deste corpo. Portanto, tu tens a capacidade de ficar presente no momento, com a meditação, com a respiração, tu começas a ficar presente e começas a observar os pensamentos que vêm, que vão. E quando tu estás presente, começas a induzir os pensamentos que tu queres. Ou seja, eu quero pensar mais sobre meditação, conexão interior, espíritos, e tu começas a meditar e a colocar a tua intenção nisso. O que é que isso vai fazer? Como tu estás no momento presente, estás a sair das frequências beta, estás a entrar em frequências mais altas, tu vais mudando todo o teu processo mental. Através do momento presente. Isto traz dor. Isto é mudança. Demora o seu tempo. Miguel, mas imagina uma mãe perder 2 filhos ao mesmo tempo, como ela vai acreditar de novo e viver assim? A primeira pessoa tem que desenvolver emocionalidade, porque o que aconteceu aos filhos é responsabilidade dos filhos, faz parte da experiência dos filhos. Ela não consegue lidar com a dor de ter perdido 2 filhos. Ou seja, ela tem que lidar com as emoções dela, aprender a perceber que nós não controlamos nada. E é uma boa forma de eu compreender que se algo aconteceu, como a morte dos meus 2 filhos, é porque há algo aqui para aprender, tanto eu como eles. E se tu começares a estudar a reencarnação, o espiritismo, começares a perceber como funciona a realidade, percebes que nada acontece por acaso. Quem não te diz a ti que esses 2 jovens, por exemplo, já não limparam o karma e têm que começar uma nova experiência, mas não num planeta como este? Quem é que diz que esses 2 jovens anteriormente não fizeram atrocidades e que matavam milhares de pessoas com aquela idade?
Ou seja, nós não sabemos, é dor, a mãe vai ficar com dor, mas temos que perceber que a mãe tem que ter comportamentos emocionais equilibrados. A pessoa tem que aprender a lidar com a dor. Faz parte da vida. As pessoas nascem, as pessoas desencarnam. Dói. Mas nós temos que compreender que é o fluxo da vida. Ninguém fica aqui eternamente. E não há uma justificação. Se eu não começar a aprofundar-me em mim, se eu não começar a conseguir conectar-me, não existe segunda vida, fala por ti, porque eu vejo espíritos, eu falo e sei perfeitamente como é que funciona a realidade. E tens milhares de milhões de livros e de pessoas que te falam de vidas anteriores. Aliás, tens agora programas até na televisão de crianças que estão a começar a nascer, crianças com 3, 4, 10 anos, a dizer que foram assassinadas por esta pessoa, estão enterradas aqui e aqui e a resolver casos da sua vida anterior. Isto é real. Mas tudo bem, se tu nunca viste, é normal tu não acreditares. Mas isto para continuar, a pessoa tem que aprender que é um fluxo da vida. Diz-me uma casa no planeta Terra onde nunca morreu ninguém. Não existe. Faz parte. Nós temos que aprender a lidar com as coisas e que há um porquê das coisas acontecer. Agora, o que é que eu vou escolher? É exatamente, vou escolher mudar, compreender, mesmo com essa dor, ou eu vou-me colocar na depressão, na ansiedade, começar a rogar pragas a toda a gente e começar a desperdiçar a minha vida. É um conceito. É mais sobre a pessoa que fica a não saber lidar emocionalmente com a dor, de não compreender como funciona a realidade, do que as pessoas que partiram. Porque as que partiram já sabem perfeitamente que existe. Porque a nossa realidade é do outro lado. A tua vida é do outro lado, não é aqui. Tu passas aqui 70, 80 anos, 100 anos e vais para o outro lado. Tu passas milhares de anos do outro lado. Estou a dizer milhares, estamos a falar de uma forma para tu compreenderes a diferença de tempo que tu passas lá e passas aqui. Assim como para nós aqui é morte, morreram e vão para o outro lado é nascimento. Voltaram finalmente outra vez. Que tinham saído há 30, 40 anos atrás. Para quem está lá contigo. Na tua casa. Para quem é da tua família. Mas isto são outros contextos. Não vamos fugir hoje ao assunto então. A dor da mudança. A dor faz parte da transformação. Porque o ser humano só ganha maturidade quando ganha dor. Eu só consigo dar valor à minha vida, às coisas, porque eu passei pela dor de não ter as coisas, de compreender que só com a dor eu consigo me conhecer. Quando eu começo a ir para os meus traumas, para as minhas angústias, para a minha dor interna, para o meu colapso emocional, eu começo a lidar comigo e eu começo a transformar-me, a compreender realmente o que é que se passa aqui dentro. Ou seja, a dor é inevitável. Até tu ganhas consciência de quem tu és. Macumba de espírito é um termo popular usado para se referir a rituais ou práticas espirituais. Sim. Aliás, macumba até nem é isso. Bem, porque macumba é um instrumento africano de tocar. Só que não sei porque ficou aqui, neste lado do continente, macumba ser uma cena. Mas, sim, estou a entender isso que estás a dizer, mas macumba até é um instrumento. Ou seja, se eu consigo compreender que a dor é inevitável, então porquê que eu vou continuar com uma narrativa que me impede de ser feliz, que me impede de realizar aquilo que eu quero? Pessoal, como vocês já me conhecem, quem já está aqui há mais tempo, eu não acredito em nada sem disciplina, sem esforço, sem dor. Não existe isso. E se tu não sabes quem tu és, se tu não sabes a direção que tu estás a ir, se tu não sabes o teu propósito, a vida não tem sentido. Tu ainda não descobriste o sentido da vida. Tu ainda não percebeste quem tu és. Logo, nós precisamos passar por essa dor para acordar. Vamos continuar então. Limpeza interna para limpeza externa. Ou seja, tudo isto que nós estamos a falar, esta vibração, esta mudança, eu preciso compreender que eu não preciso de mudar o mundo externo. Eu não tenho que mudar o meu patrão, eu não tenho que mudar o meu trabalho, eu não tenho que mudar o meu carro, eu não tenho que mudar a minha alimentação. Eu primeiro preciso de limpar internamente. Se eu não limpar estes conceitos todos aqui, o externo não muda. Vocês já repararam, quando vocês estão no trabalho, que vocês não gostam, é desagradável,
é idiota, as pessoas trabalham lá, tu não te consegues lidar, tu mudas de trabalho e vais para outro. E passado um mês, 2, se calhar nem isso, os mesmos problemas vêm para ti, só com caras diferentes. Tu estás com um relacionamento, tu acabas que o relacionamento é tóxico, tu arranjas outra pessoa e o relacionamento é exatamente tóxico. E tu dizes, como é que é possível? Como é que é possível eu continuar com o mesmo padrão? Porque não há uma limpeza, não há uma consciência sobre o que é que se passa aqui dentro. Se eu acredito que as mulheres são interesseiras, se eu acredito que as mulheres só estão aqui para enganar, e a minha mulher me traiu, a minha mulher é interesseira, e eu acabo com ela, mas se eu não mudar o meu padrão de percepção de realidade sobre mulheres, o meu conceito, eu vou atrair uma exatamente igual. Ou seja, eu para limpar o meu mundo externo, eu preciso de limpar o meu mundo interno. Se eu não percebo de finanças, se eu não percebo de paz, se eu não percebo de saúde, se eu não percebo de socialização, eu preciso primeiro de aprender a vibrar isso para mudar o meu mundo. Se eu vou para o mundo tentar encontrar isso, eu vou me lixar. Porque isso não existe. Não existe isso de tu mudares as coisas no mundo e mudaste internamente. Não, por isso é que é cada vez mais visível pessoas milionárias que se suicidam, que estão depressivas e estão cheias de dinheiro, porque uma coisa não tem a ver com a outra. O cu não tem a ver com as calças. Porque eu posso desenvolver materialmente muito bem, mas se eu não compreender o porquê de eu estar triste ou estar infeliz, eu posso estar em Ibiza que eu vou estar depressivo, eu posso ir para Las Vegas eu vou estar depressivo, eu vou estar numa ilha paradisíaca que eu vou estar depressivo. Porquê? Porque eu não mudei. E eu posso estar numa casinha toda podre e estar feliz. Eu posso estar simplesmente a trabalhar num sítio que as pessoas dizem, coitado, está vendo flores ali, e estar feliz, porque é um estado interior. Se eu não mudar, se eu não fizer uma limpeza interna, o externo nunca vai fazer nada, nunca vai sortir, nunca vai preencher o meu vazio interior. Porque não é, o fundamento do externo é um reflexo daquilo que tu queres vivenciar como alma. Logo, se eu não aprender a compreender o que está aqui dentro, os meus limites, o meu preconceito, os meus traumas, os meus medos, as minhas crenças, toda a programação que eu tenho, se eu não começar a olhar para isso, eu vou andar feito totó no mundo externo à procura de soluções. É como um burro com uma cenoura à frente dele a correr. Nunca vais conseguir entender, nunca vais conseguir mudar. Porque quando tu vens, como é que eu ia dizer isto? Quando tu vens para dentro começar a lidar contigo, o teu ego começa a perder força, ou seja, tu ganhas consciência, tu começas a meditar, começas a expandir a tua consciência, crias um desapego da tua personagem e tu começas a observar no momento presente a realidade. O teu ego começa a morrer, ou seja, tu precisas de morrer para surgir outra vez. E isso faz com que tu compreendas que eu limpo o meu interno para que o meu externo se reflita nisso. É o fluxo da vida. Quando tu começas a compreender quem tu és, com paz, com tranquilidade, tu simplesmente és a presença, és a consciência, tu compreendes que existe consciência, que existe uma alma que está dentro de um espírito, que está dentro de um corpo a vivenciar uma experiência. Tu precisas de te desidentificar desta personagem para compreender como funciona a personagem. Porque se tu estiveres apegado à personagem, tu vais achar que tu és isto e tu nunca vais conseguir criar uma vida de acordo com o que a tua alma quer. Tu precisas desapegar, compreender que tu tens pensamentos, tens emoções, tu crias a tua realidade. E é essa mudança que nós estamos a falar que vai fazer com que isso aconteça. E tu vais começar a ficar consciente e com clareza de que não me adianta mudar o mundo externo se eu não mudar o meu mundo interno. Portanto, eu quero que vocês fiquem conscientes disto. Eu estou a ver aqui muitas mensagens. O que é que vocês estão para aqui a falar? Mas só ficas feliz no trabalho se fizeres o que gostas. Será? Ou o trabalho só é o que eu gosto quando eu sei quem eu sou? Quando eu percebo quem eu sou, eu vou ter o trabalho que eu gosto. Eu vou ter a vida que eu quero quando eu sou isso. Eu tenho que vibrar isso.
Mas tudo bem. Primeiro esquece tudo o que aprendeste e lembra-te tudo. Se esqueces, só assim vais perceber. Exatamente. Por isso é que imagina. Como acho que as pessoas vieram ao mundo? É muito fácil. Como é que tu achas que és um ser humano? Vamos agora aqui trazer racionalidade, porque nós já estamos numa era que já se pode falar disto. E eu já posso falar disto, pelo menos. Já me sinto que posso falar disto. Tu estás aqui nessa tua encarnação, certo? De onde é que tu vieste? Tiveste vindo de algum lado. Vamos supor que tu vieste do plano astral. Tu antes de ir para o plano astral estavas noutro corpo, que era outra encarnação. E antes de tu entrares nessa encarnação, tinhas esse corpo, tinhas outro corpo no plano astral. Com que cara é que tu vieste para o planeta, para a tua primeira encarnação no planeta? Imagina que estás na tua quinta encarnação. Qual era a tua cara antes da primeira encarnação? Certamente não era humana. Certamente não vieste a voar. Tiveste de vir com muita tecnologia para aqui. É só usar a lógica. Eu quero que vocês compreendam que ciência é espiritualidade. Só que a espiritualidade do outro lado, que está 100 mil anos à nossa frente, é ciência. Só que a ciência que nós estamos a ter agora está a começar a crescer. Mas que daqui a 100, 200 anos, imagina o que é que uma pessoa vai fazer. Para já só usamos para armas, para telemóveis. Eu acredito que com um telemóvel eu faço uma chamada e chego ao outro lado do planeta, em que o satélite pega na vibração e a imagem passa para o outro lado e o som. Mas eu não acredito que existe pensamento à distância. Não acredito que existem pessoas que têm telepatia. Mas acredito no telemóvel. Eu acredito que estou aqui, que a internet me conecta a tudo e que eu consigo falar. Mas eu não consigo compreender que eu posso olhar para uma pessoa, olhar nos olhos, aprofundar e sacar a informação da pessoa. Mas isso não acredito. Ou seja, a nossa ciência vai mostrar muita coisa para a frente que hoje não é explicável. Mas uma coisa é certeza para todos nós: ninguém é do planeta Terra. Porque isto é uma experiência. Isto é uma experiência que a alma está a vivenciar. Ou tu achas que os espíritos vêm a voar? As pessoas acham que saem do corpo. Eu fui até Londres, fui a voar. Foste o cacete, é que tu foste. Tens que ter alguém que te leve. Eles andam de automóveis. Estou a dizer automóvel porque não são automóveis, mas para você, eles andam a locomover. Nem toda a gente sabe voar, nem toda a gente sabe flutuar, porque senão não estavam no umbral. Existem muitos conceitos que nós agora achamos que é que daqui a 50 anos vão ser normais. Assim como agora aquilo que nós achamos normal, há 100 anos atrás, não era. Mas uma coisa aqui que não sei quem é que falou que é certo: enquanto tu não compreendes quem tu és, tu não vais compreender o que é que estás aqui. Estás a dormir, estás apagado. Seja quem for. E isso é um trabalho único, ninguém te pode dar isso. Temos de ser nós a sentar e a ir para dentro, para nos conectarmos, para percebermos quem nós somos. Para que a tua pituitária comece a abrir e a tua pineal abra, tu tens que te conectar, tens que elevar a tua energia. Se estiveres nos chakras de baixo, tu nunca vais conseguir isso, a menos que tenhas vindo com esse processo. Mas acho que é muito curioso dizer que não existe mais vida simplesmente porque eu quero acreditar nisso. Quando existem milhares de estudos e nós próprios morremos todos os dias, saímos do corpo. Porque agora vou dar aqui um exemplo. Imagina que toda a gente aqui começa a estudar, nem que seja o espiritismo, nem que seja a cabala, começa a estudar a umbanda, começam a delirar do outro lado e tudo. Imagina que morremos e não existe nada. E enganaram, que palermas, enganaram, estudaram aquilo, tudo era tudo invenção. Mas se não existe nada, tu não perdeste nada. Agora imagina que tu não lês porque não acreditas e do outro lado existe. Tu perdeste tudo. Ou seja, a agregar conhecimento, vir para dentro, começar a estudar, como milhares de pessoas falam, é só para teres conhecimento, é só para uma pessoa conseguir ver. Vocês conseguem entender isso? Porque se não existir nada, não perdeste nada. Agora, se existir, perdeste tudo. E vais ter que voltar a encarnar outra vez. E outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, porque está tudo bem. O problema não é eu não acredito na vida após a morte. Já viste espíritos? Não. Então é normal que não acredites agora. O que não é normal é nós nos fecharmos numa caixa e não aceitarmos nada.
Isso não é normal. Porque isso mostra que uma pessoa está a sofrer e que uma pessoa não quer lidar com isso, porque vem tudo ao de cima. Não tem a ver com acreditar. Há pessoas que não o veem, mas sentem que aquilo é verdade e começam a estudar e começam a ter fé e a desenvolverem isso no seu dia-a-dia. Diz-me, eu por exemplo, não leio a Bíblia, não leio o Alcorão, não tenho religião nenhuma. Diz-me um mandamento, por exemplo, que se as pessoas seguirem, elas vão ficar más pessoas. Não tem. Se tu seguires a Bíblia, vais ficar uma má pessoa. Não. O que está lá escrito, se tu seguires aquilo, não vais ficar uma má pessoa. Se tu seguires o que diz no Alcorão, não vais ficar uma má pessoa. O problema é as crenças lunáticas das pessoas que se fecham nas coisas. Esquece a felicidade, esquece a paz, esquece a espiritualidade. Diz-me uma coisa, em qualquer livro que está aqui, que se tu seguires vais ser uma pior pessoa. Não existe isso, independentemente de acreditar ou não acreditar. Agora, se eu tenho sofrimento no meu coração, se eu não consigo dormir, se eu sinto raiva, traumas, porquê que eu tenho isso? Após que se tu começares a aprofundar para isso, tu vais perceber o que é que te está aqui a passar. Porque quando tu sais da bolinha, do ego, tu consegues compreender como é que funciona a realidade. Só que para isso é preciso dar um salto de fé. E o que é essa fé? Acreditar em ti. Ninguém vai fazer isso por ti. E ninguém te vai querer mal, pelo menos eu, de tu não acreditares, porque é normal. Eu até aos meus 25 anos não acreditava em nada, nunca tinha lido um livro, não acreditava em nada, gozava com tudo, era violento, até que vi. E agora o que é que eu vou fazer com esta informação? Vou continuar a negar? Se continuar a negar, sou estúpido. Vou começar a ter medo? Se tiver medo, sou estúpido. Vou estudar, vou tentar entender afinal o que é que me estão a tentar mostrar. E passado 12 anos estou aqui. É normal que acreditar vai de cada um. Agora, se eu começo a estudar, é mesmo, porque isto não tem lógica. As pessoas não acreditam em espírito, mas acreditam num telemóvel. As pessoas não acreditam que existe telepatia, mas usam um computador. É tudo física quântica. Tu estás a olhar para uma televisão e não acreditas que os canais estão todos lá. E que a tua programação muda só a frequência. Mas tu tens a televisão. Ninguém acredita que para ter a eletricidade é preciso haver uma vibração invisível. Só acredita em tocar ali na parede, liga o interruptor e a luz dá. Mas não acredita que os teus pensamentos mudam a realidade. Mas não acreditam que existe uma egrégora de pessoas à volta que simplesmente a luz não reflete, porque estão numa vibração noutra dimensão, em que se tu começares a meditar, a vir para dentro, tu começas a abrir isso e tu começas a verificar isso. Mas sim, cada um acredita, nunca acredita. Mas quando tu começas a visualizar e a vivenciar isso, e existem milhares de literaturas sobre isso, opa, eu não acredito, mas eu estudava. Eu não sou religioso. Eu não tenho religião nenhuma, mas já estudei muitas religiões. Porquê? Porque tudo tem um fundo de verdade, em que eu uso a minha inteligência para pegar aquilo que faz sentido para mim e praticar na minha vida. Erro muitas vezes, falho, como toda a gente, mas o objetivo não é estar certo, não é ter a verdade, porque ninguém tem a verdade neste planeta, senão não estávamos encarnados. Aqui é tu seguires o teu coração, pegares naquilo e tornaste uma melhor pessoa. É só isso. Não acredito nisto. Não acredito em espírito, não. Diz-me uma fase aqui, uma pergunta que esteja aqui, em que se tu aplicares aquilo que o espírito diz, tu vai tornar uma pior pessoa. Diz-me, lê aqui qualquer coisa em que a pergunta que a pessoa faz e a resposta do espírito vai tornar uma pessoa pior. Não existe isso, independentemente da pessoa acreditar ou não. O que nós temos que perceber é porquê que eu não acredito em certas coisas. Não como fanatismo, mas porquê que eu não estou aberto a isso? Será que há alguma coisa que eu não sei? Mas a partir do momento, e eu pelo menos levei assim, e foi isso que com o Osho eu aprendi, não é o caso de eu aceitar ou não aceitar. Se aquilo me faz tornar uma melhor pessoa, opa, eu quero. Porque não existe uma verdade. Porque a verdade não está em 3 dimensões. A verdade tem que estar conectada ao teu eu superior. Tu não podes compreender a realidade, ninguém pode compreender a verdade em 3 dimensões, com esta manipulação toda. Mas tu podes te conectar à tua alma e começar a perceber quem tu és e tornar-te uma melhor pessoa. Vais conectado a Jesus, a Buda, a Krishna, a Sri Prem Baba, a Sai Baba, tudo.
é aquilo que tu acreditas. Se isso te torna uma melhor pessoa, segue. Não tem problema nenhum. Agora, não achas estranho? Trilhões e trilhões de planetas e achas que só existe vida aqui? Ou achas que a vida acontece assim? E eu, se tivesse esta dúvida, como sempre tive até aos 25, eu ia estudar para criar a minha lógica. Para que eu percebesse realmente aquilo que eu acredito. Não dá para viver sem comer? Claro que dá, que eu já passei 33 dias a viver de luz. Lá está, na tua consciência não, na minha dá. Eu quando despertei eu não conseguia sequer comer alface. Porque era a consciência que estava ali. E eu fiz uma limpeza nos 33 dias. E aliás, e a partir daí estou há 11 anos a comer só fruta. Só como fruta, basicamente. A minha dieta, 90% da minha dieta é fruta. Não estou a morrer. Porque é a minha consciência. Eu não estou a dizer para fazerem isso. Eu estou a dizer que cada um vive a sua consciência. O seu ADN tem a sua consciência, as suas células têm as suas crenças e vão modificando consoante a consciência expande. Não existe algo a dizer que é certo neste planeta. Se tu vais pegar em estudos, viver de carne faz bem, tu vais ter milhares de estudos a dizer que viver de carne faz bem. Vais pegar num estudo, viver vegetariano faz bem. Vais pegar nesse estudo, vai depender daquilo que tu queres focar, naquilo que tu acreditas. Agora, mas não fugindo para aí, aquilo que te faz bem, que te nutre. Imagina assim, eu sou um grande aldrabão, eu estou aqui a enganar, a roubar as pessoas, a foder as pessoas. Mas se tu acreditas nisto que eu te disser e isto te trouxer paz, porquê é que a minha egrégora não te vai curar? O karma que eu vou ter que levar daí é outra história. Aquilo que eu vou ter que colher é outra história. Mas se as pessoas acreditam nisso, porquê é que não vão de ser curadas? Se as pessoas são genuínas. Porquê é que há pessoas que comem coisas e outras comem e umas faz mal e outras não? Tem a ver muita coisa que nós ainda não descobrimos. Mas é normal que, consoante cada um tenha a sua experiência, tenha a sua intuição. O que eu estou aqui a dizer é, esquece o certo e o errado, vai para dentro, torna-te uma melhor pessoa. Se aquela informação, apesar de esquisita, te tornar uma melhor pessoa, estuda isso. Vais enganar? Vais errar? Vais pedir desculpa muitas vezes às pessoas e a tu vais. Porque é normal, nós estamos em crescimento. Faz parte do ser humano errar. Eu não estou preocupado em errar. Não estou preocupado em vir amanhã, olha, afinal eu disse isto e enganei-me. Afinal agora estou a ver. Não estou preocupado com isso. Porque é normal, porque eu estou a crescer. Como qualquer pessoa. Não é possível viver sem comer para toda a vida. Vai só ao BBC, à BBC, aquele programa BBC, e tens lá vários documentários de seres que vivem de luz, que eles põem dentro de um sítio, estão a fazer-lhes pesquisas e veem como é que funciona isso. Tu tens cursos de pessoas a ensinar-te a viver assim. Diz assim, não digas não existe isso. Diz assim, a minha consciência neste momento não me permite aceitar isso. E está tudo bem. Para mim dizeres, sabes que existem greys, existem extraterrestres à nossa volta e que foram eles que criaram isto, para mim é normal, porque eu vejo. Para ti se calhar não, é uma diferença de crença. E tu quer dizer que tu és má pessoa? Não, quer dizer que estamos a falar de consciência. Agora, nunca uso na tua vida é possível, não é possível. Simplesmente diz, eu neste momento não me consigo conceber com isso. E está tudo bem. Porque se entras nisso possível ou não possível, só vais trazer atrito para o teu coração. E nem eu vou estar preocupado agora em provar, porque a minha vida provou isso. E eu provo isso diariamente. E não tem problema nenhum. O que é importante é, segue o teu coração. Estuda aquilo que faz sentido para ti. Torna-te uma melhor pessoa. Serve melhor. É tudo o que interessa. Continuando. Tu já és a pessoa que tu queres ser. Toda a gente, estamos aqui a falar de dor, de aprenderes a mudar, percebes que tens que mudar o interno para o externo mudar, mas quero que vocês compreendam que vocês já são divinos, vocês já estão conectados a Deus. Vocês já são tudo, só têm que permitir limpar o lixo. Nós temos que nos permitir retirar todo o lixo que está dentro de nós para deixar vibrar. Porque tudo é uma questão de vibração. Se eu não aceito o meu passado, se eu não aceito a tortura emocional que eu tive na escola, se eu não aceito o bullying que recebi, eu não me vou conseguir libertar. Eu tenho que fazer as pazes comigo, compreender as situações, assumir a responsabilidade, para que essa energia se transforme em presença, para que eu possa ser aquilo que realmente eu sou. Quero que vocês comecem a perceber isso. Eu não posso pensar em algo que eu não criei.
Eu não posso pensar em algo que já não está criado. Só tenho que aprender a fundir com essa vibração e criar isso. Pensem, olhem para vocês. Vocês conseguem pensar em algo que não está criado? Por exemplo, Miguel, já pensaste em fazer bombas atómicas? Não. Miguel, já pensaste em ser médico? Não. Miguel, já pensaste em abrir um dedo, fazer as coisas às pessoas? Não. Miguel, já pensaste em seguir geografia? Não. Ou seja, isso não está na minha criação. Tudo aquilo que eu penso, seja positivo ou negativo, já está criado. Por isso é que eu tenho a cedência e a sede a estes pensamentos. É assim que funciona a lei da atração. Ou tu achas que a lei da atração, o universo está-te a ler? É uma vibração que sai de ti para o teu eu. Todo o plano do outro lado está a ver a tua vibração, o que é que estás a fazer, e está-te a mandar as experiências iguais. Mas isso são outras histórias também, não vou entrar por aí. Ou seja, está tudo em ti. Se eu tenho uma visualização de uma vida assim, com família assim, com trabalho assim, ela já existe. Só que as tuas crenças vão dizer, não é possível, não é verdade, mas como é que eu vou chegar ali e o que é que eu tenho que fazer? Para, respira bem para o momento presente e permite. Expanda a consciência e começa-te a conectar e começa a fazer perguntas como é que seria eu a viver com aquela casa, com aquele carro que eu sonhei? Como é que seria eu a viver com aquela família que eu tanto gosto e quero ter? Eu ia estar feliz, eu ia estar mais alegre. Então começa a ser essa pessoa, começa a vibrar nisto para tu te fundires com essa realidade. É como numa rádio. Estás a ouvir a antena 3, tu vais ouvir a antena 3 naquela frequência. Se tu mudas para a rádio comercial, tu vais ouvir a rádio comercial. Não te adianta chorar, berrar que eu quero ouvir mega hits. Tu tens que sintonizar a vibração do rádio, da antena. Ou seja, tu tens que vibrar aquilo que tu sonhas, aquilo que tu sentes que mereces. Não há qualquer chance de eu ser depressivo, ansioso, medroso, safado e desenvolver paz, alegria e prosperidade. Miguel, mas existem pessoas neste planeta, políticos assim que têm dinheiro. Isso são outros contratos. Não olhes para o que dá na televisão, porque o que dá na televisão é escória. A realidade em si é diferente. Ali estás a ver meia dúzia de coisas a mostrar-te o que é possível e o que é que não é possível com certos contratos. São outras histórias. Tu confiarias mais rápido numa pessoa, tu vais a uma loja comprar roupa, tu confiarias mais rápido num gajo que está, tu notas claramente que ele é interesseiro e ladrão, ou numa pessoa que está ali mesmo para te servir, para te pôr a roupa que te fica melhor? Tu vais para a pessoa que te vai servir melhor, certo? É a mesma coisa na vida, ganhar dinheiro, ganhar paz, é tudo igual, tens que ser uma boa pessoa. Só que vai haver uns paspalhos que vão conseguir ter tudo, com o seu dharma, com os seus contratos, para te mostrar outra realidade, mas que não é essa a realidade para 99,9% das pessoas. Portanto, para aqui. Isso é uma arrogância do ser humano pensar que só existimos nós. Isso... Homem, tu és um alien. Tu és um alien. Que cara é que tu tinhas antes de chegares aqui a uma encarnação, homem? Pensa um bocado. Não vou entrar por aí, não dá. Eu tenho muitos vídeos, muitos áudios, muitas palestras no YouTube. Vão ver um bocado. Se quiserem mais este tipo de conhecimento, entrem para a comunidade. Tenho lá horas a explicar como é que funciona o Projeto Terra, como é que funciona o Umbral, o Plano Umbral, como é que nós chegamos a estes planetas, como é que nós entramos no processo kármico, como é que a alma entra dentro do espírito, como é que o espírito entra dentro do corpo e porque é que nós vivenciamos a lei do karma. Tenho isso tudo na escola, na comunidade. Quem quiser juntar isso, entre, porque senão eu vou ficar aqui durante horas. E não é esse o intuito. Eu não estou aqui para ganhar-as vivo. Vocês não acham estranho haver filmes em que o ser humano procura a imortalidade, o santo grau? Porque nós somos eternos. Tu nem morres nem nasceste. Simplesmente estás a entrar e a sair de corpos, a vivenciar uma experiência num planeta de 3 dimensões kármico. Que é o quê? A alma é pura luz, é puro amor, nunca vivenciou droga, nunca vivenciou desapego, violência, violações, nunca vivenciou uma vida, como nós estamos a vivenciar. Portanto, ele expande, ele solidifica a consciência, vai adensando e entra em vários planos abaixo, entra dentro de um espírito para entrar dentro de um corpo para vivenciar isso. Amor, ódio, riqueza, morte, família. Imagina que tens 10 milhões de euros na tua conta. Tu podes fazer tudo. Pronto. Agora tu estás com 10 milhões na tua conta há 300 anos. E tu dizes, bem, eu estou farto disto. É tudo perfeito, é tudo fácil.
Quero vivenciar uma experiência em que eu vou ter que trabalhar, vou ter que me divertir, vou ter que passar por coisas. Então adensas, perdes a memória, entras numa cidade pobríssima e começas a trabalhar ali e a viver, porque não tens memória de quem és e estás ali a vivenciar o drama do dia-a-dia. Basicamente é isso que nós fazemos, como consciência. E não vou entrar por aí porque senão nunca mais vamos sair daqui. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu simplesmente estou aqui. Já tivemos várias lives aqui sobre o outro lado, como é que funciona o espírito, para onde é que nós vamos, onde é que nós viemos. Hoje é sobre liberta o que tu não és. Portanto, e a live foi dada. Quem quiser mais este conhecimento, quem quiser mais informações sobre isto, vá no meu canal do YouTube, tem lá muito conteúdo disso. E se não quiserem mais e aprofundar, tirar dúvidas, entrem para a nossa comunidade. E como eu falei, são 8h19, não vou estudar. Pronto, não vais. Como eu estou a falar, quem quiser aprender, nós vamos começar outra vez então na segunda-feira, à segunda, à quarta e à sexta, vamos começar a ter aulas de meditação ao vivo. Ou seja, às 8h15, 8h30 da manhã, nós vamos ter aulas de meditação. Quem quiser vir aprender a meditar, quem quiser vir aprofundar a espiritualidade, o conhecimento, aprender a tirar traumas, medos, a mudar a vida, acabar com a procrastinação, venham para a minha comunidade, ela vai ajudar-vos, de certeza. É muita informação, muito conteúdo e vocês têm ali pessoal a falar e a tirar dúvidas 24 horas por dia. Ok, pessoal? Quem quiser, venha ter connosco e serão todos muito bem-vindos. Obrigado a todos. A última coisa que eu quero que vocês entendam é: não existe certeza, não existe ele tem razão e aquele está errado. Cada um está na sua frequência, na sua vibração. É normal, se eu estiver aqui na minha quinta experiência kármica, eu tenho uma maturidade diferente de um espírito que chega aqui na primeira experiência. Até porque 86% de nós é a primeira encarnação neste planeta, vimos todos de fora. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Sigam a vossa consciência, aquilo que vos torna melhores pessoas, independentemente de vocês acreditarem em mim ou não, não tem qualquer problema. Sigam aquilo que tem lógica para vocês, vos faz uma melhor pessoa. Só isso é suficiente. E acabo com isto e ficamos com um de pessoas. Por isso é exatamente isto que eu tinha que dizer. Bom fim de semana, pessoal. Muito obrigado. E segunda-feira, outra vez aqui às 7h30. Ninguém leve nada a mal, ninguém se... Ai, mas ele está a dizer, não acredito nisso. Segue a tua intuição, é ela que vai levar a tua vida, não é aquilo que eu digo. Só que se tu conseguires, através do teu caminho, tornar-te uma melhor pessoa, ótimo, segue isso. Que no fim toda a gente vai despertar e perceber a realidade, está bem? Bom fim de semana, tchau, tchau, boa sexta-feira.